Boa tarde. Hoje é dia 5 de junho de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos de 8º/9º ano, é uma turma muito seriada. O 8º ano a gente já deu início na aula, eles já estão fazendo atividade, agora vou dar o início à aula do 9º ano. Os alunos do 9º ano que estão presentes hoje são eles: o Richard, o Vitor, o Guilherme, a Bianca, a Mariana, a Maria Eduarda, a Lauane, a Yasmin, o João Venâncio e o João Machado. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia e o seu aprendizado. E os alunos que estão presentes recebem também o mesmo link para que possam rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo e acertar o máximo possível, que não conta só a realização, tem que ter o acerto também. Essa é a nossa 32ª aula do material do primeiro bimestre do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da aula é proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas. Parte 2, é a segunda parte desse assunto. Conteúdo: razão e proporção. Objetivos: associar a relação entre proporcionalidade entre grandezas e contextos diversos. Identificar relações de proporcionalidade em escalas, divisões, em partes proporcionais e taxas de variação de duas grandezas. Deixa eu só apertar pausa um pouquinho aqui. Olha lá. A habilidade, eu já li a habilidade? Não lembro. Conteúdo, já li tudo, né? Então vamos lá. Ó, isso aqui é legal, hein? Facinho essa. Para começar, na padaria, como que é o nome da padaria? Bom Pão. Um café de 50 ml é vendido por R$5. Um cafezinho de... O copinho americano lá tem quantos ml? 180 ml. Aquele copinho americano eu acho que é 180 ml. Né? Imagine, não dá 3 de 50 ml não enche um copinho daquele. Né? E aí, continua a pergunta aqui, ó. Agora vem a pergunta. Como saber o valor de uma xícara de café maior? Sabemos, turminha, vamos prestar atenção, Guilherme, Bianca. Sabemos que a xícara de café pequena contém 50 ml e custa R$5. O que devemos fazer para saber o valor da xícara maior, que contém 100 ml, sabendo que foram mantidas as proporções? Dialogue comigo a respeito e anotem suas respostas. E daí? Alguém sabe quanto que vai custar? Quantos? 10? Aumentou. Ó, um jeito, é coisa simples, né? Um jeito é fazer que nem o Vitor falou. Era 50 ml, aumentou 50 ml. O que o Vitor imaginou? Aumentou R$5. Não é verdade? Ficou 100 ml e ficou R$10. Só que na parte de soma, preste bem atenção, na parte de soma, a gente imaginou assim, comprou 2 doses de 50 ml e colocou numa xícara. E aí pagou R$10. Presta atenção, turma, por favor. Só que na proporção, eu não posso falar só de soma, eu tenho que usar outra coisa. Quem sabe me dizer o que tem que fazer aqui? O que aconteceu de 50 para 100, usando multiplicação ou divisão? Multiplicou por 2, dobrou. Dobrou. E o que vai acontecer no valor também? Dobra também. O dobro de 5
Muito bem. Alguém pode falar bem assim, mas professor, eu já fui, o café pequeno custa R$5. O café médio vai custar R$6. E o café grande vai custar R$7. É lógico. Quando não mantém as proporções, quanto maior eles vão dando valor menor, assim, se eu fosse dividir em ml, para descobrir quantos que pagaria em cada ml, né? Então, você não vai encontrar uma padaria que faça isso. Geralmente a padaria faz o quê? Um café de 50 ml custa R$5, o de 100 ml R$7,50. Para quê? Para convencer você a comprar um café maior e ter um lucro, né? Porque senão compensa eu pedir um de 50 ml, depois eu peço outro de 50 ml. Por que eu vou pedir dois de 50 ml? Alguém tem uma lógica? Por que eu pediria em vez de pedir uma de 100 ml? Ninguém pensou nisso? Eu não pediria numa loja, numa padaria. Se eu vou pagar o mesmo valor por 100 ml numa xícara e vou pagar o mesmo valor 2 xícaras de 50 ml, por que eu ia pedir 2 xícaras de 50 ml? Porque vai dar o grande. Vai dar o grande. E qual que seria a vantagem? Que eu ia tomar, não ia esfriar. Depois, a hora que eu pegasse o segundo, ia vir quentinho. Entendeu? Se eu for pagar a mesma quantidade, não tem desconto para mim. Então eu vou pedir um de 50 ml. Se eu ver que eu estou com fome e ainda quero comer mais alguma coisa, quero tomar café, eu peço outro de 50 ml. E aí vai estar quentinho na hora que eu pedir o outro, né? Então vamos lá, continuando. Então, aqui só deu lógica porque manteve a mesma proporcionalidade. O valor do café é proporcional à quantidade. Vamos analisar a quantidade de café e o valor da xícara menor. Quantidade, 50 ml. Valor, R$5. Ao analisar a quantidade de café na xícara maior, que é 100 ml, percebemos que ela é o dobro da quantidade da xícara menor. Como os valores são proporcionais, a quantidade dobrar, se a quantidade dobrar, o valor também dobrará. Então, o café maior custará R$10. Acertaram. Muito obrigado, Deus abençoe. Continuando. A proporcionalidade entre grandezas e diversos contextos. A proporcionalidade entre grandezas é comum no dia a dia. Observe que eu vou escolher um para responder. Eu vou pedir bem aquele que está bem desatento mesmo, para ver se ele tem o poder de ficar desatento e entender as coisas ao mesmo tempo. Às vezes o cara é crânio, a gente não sabe. Em um hospital, o atendimento de cada paciente tem a duração de 20 minutos. Portanto, quanto maior for a quantidade de pacientes atendidos antes de você, maior será o tempo que você terá que esperar. Concorda isso ou não? Imagine o seguinte, o cara vai lá, você vai ser atendido, Guilherme. O médico tem como meta atender cada paciente em 20 minutos. Nem mais e nem menos. Aí, não acontece isso no hospital, né? A gente vê lá, às vezes uma pessoa precisa ser atendido e leva 10 minutos, tem outras pessoas que estão com mais complicações e leva 30 minutos, aí seria uma média. Mas aqui ele não está falando que é uma média, ele fala que cada paciente tem 20 minutos. Então vamos supor, se chegou lá, tô com dor de cabeça, o cara fala, então eu vou passar na dor para você. Agora vamos conversar os 19 minutos que faltam. Não faz sentido, né? Assim como quando está acabando a minha aula, o que eu faço? Né, o cara lá tá fazendo análise, que então, agora faltou um minuto, e daí? O que você tem? Resume em 1 minuto aí para me dar o remédio para você. Né? Então, ali é só uma suposição, que cada cliente tem 20 minutos. Se tiver 3 pessoas na sua frente, quanto tempo vai demorar para você ser atendido? 1 hora. Quanto mais pessoas, o que vai acontecer? Quanto mais pessoas, maior o quê? O tempo de espera. Se houver, já respondemos sem querer. Se houver 3 pacientes na sua frente, quanto tempo demorará para você seja atendido? 1 hora. Alguém respondeu 1 hora. E se alguém respondesse 60 minutos? É a mesma coisa. As duas respostas são corretas, tá bom? Eu vou mudar agora. E se for 5 pessoas na sua frente?
100 minutos. Ou o quê? 1h40 minutos. Muito bem, é isso mesmo. Olha lá. 2 máquinas ligadas demoram 12 horas para fazer o mesmo serviço. 2 máquinas ligadas levam 12 horas para fazer o mesmo serviço. Quanto maior o número de máquinas funcionando, o que acontece com o tempo? Menor deverá ser o tempo que elas demorarão para fazer o serviço. Bom, presta atenção. Já hoje, a da fila de espera lá, era grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcional? Diretamente. Quanto mais pessoas, maior era o tempo. Do café, quanto mais ml, maior o valor. E esse daqui? Quanto mais máquinas, mais tempo vai para fazer o serviço? Menos tempo. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ela é o quê? Inversamente proporcional. Muito bem. Então, lá, quanto maior o número de máquinas funcionando, menor deverá ser o tempo que elas demorarão para realizar o mesmo serviço. Se houver 4 máquinas trabalhando, em quanto tempo esse serviço ficará pronto? Ó, se tinha 2 máquinas, ela fazia em 12 horas. Se aumentou para 4 máquinas, ela vai fazer em 6 horas. Perceberam? O que aconteceu aqui? Dobrou. O que acontece aqui? Se uma grandeza dobrou, o que acontece com a outra? Vai diminuir. Qual é o contrário do dobro? Já que é inverso, é o contrário. O contrário do dobro? Mas divide por quantos? O dobro é multiplicar por 2. Então divide por 2. Dividir por 2 é a metade. Então, quando eu multipliquei uma grandeza por 2, a outra coisa vai acontecer a mesma coisa, quase a mesma coisa. Vai mudar a operação. Em vez de multiplicar, vai ser divisão por 2. Certo? Muito bem. Isso aqui ela é inversamente proporcional. Então levará 6 horas. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E se de 4 máquinas fosse para 8 máquinas? Quantas horas iria levar? 3. Multiplicou por 2. Eu não tinha feito o cálculo, fiz a pergunta, mas não tinha calculado. E aqui divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3 horas. Quanto mais máquina, menor é o tempo que elas levarão para fazer o mesmo trabalho. Proporcionalidade e escala. A escala é muito utilizada em mapas cartográficos, né? Na aula de geografia vocês devem ter visto bastante. Quando vocês verem o mapa, tem um cantinho lá que tem a escala. Sabemos que escala é a razão. O que quer dizer razão na matemática mesmo? Isso, muito bom. É o resultado de uma divisão. É a razão entre dimensões do espaço representado e as do espaço real. Exemplo, um pintor viu um quadro que media 10 centímetros de altura, mas na hora de reproduzir sua obra, resolveu pintar um retrato com 2 centímetros de altura. A escala então é 2 centímetros na representação para um tamanho original de quantos? 10. Então, se a miniatura vale 2 centímetros e o original vale 10, então a escala é de 2 para 10. Só que eu tenho que simplificar, porque a escala geralmente começa de 1 para alguma coisa. Então eu divido de cima por 2 e de baixo por 2. E a escala ficaria o quê? Cada 1 centímetro na pintura representa o real de quantos centímetros? Cada 1 centímetro na pintura representa na real, espaço real, 5 centímetros. E eu leio isso aqui, 1 para 5. Tá? 1 para 5. A escala que foi usada é de 1 para 5. Note
que a proporção entre o real e o retrato foi a quinta parte, ou seja, ele ficou ali como 1/5. Então, cada um pedacinho, ele representa a quinta parte do original. Ou seja, o retrato é 5 vezes menor que o tamanho real. Cuidado com isso. Aqui está o tamanho real. Ele tem 10 centímetros de altura. E o tamanho que não é real, vamos supor que ele tinha 10. Vou fazer aqui uma foto assim, ó. 10 por 15, certo? E aí a pintura ficou aqui 2. Reduziu quantas vezes? 5, né? 2 por 3. Ele está falando que é 1/5. Calma aí. 1/5 das dimensões de laterais. Tá? É 1/5 das dimensões laterais. Se você for colocar por 3 aqui, vai caber 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai caber 1, 2, 3, 4, 5. Quando você fizer aqui a quantidade, você vai ver que a área dele é bem menor ainda. Ele representa um pedacinho desse tamanho do original. Então, quando fala 1/5 da área, do tamanho real, é das suas dimensões laterais, não da área. Ele foi reduzido bem mais do que 1/5. Tá bom? Mas a distância das laterais é de 1 para 5. Continuando. Divisões em partes proporcionais. Queremos dividir 36 bombons entre Ana, Pedro e Clara, de forma diretamente proporcional às suas idades, que são 4 anos, 6 anos e 8 anos, respectivamente. Quantos anos Ana tem? 4. Quantos anos Pedro tem? Quantos? 6. Quantos anos Clara tem? Quem garante que vocês acertaram? Está em ordem. Mas tem uma palavra que garante que vocês estão certos. É essa palavra. Se essa palavra não tivesse aqui, não tinha garantia nenhuma. Entendeu? Quando fala respectivamente, é na ordem que foi citados os nomes e a ordem das idades estão na mesma ordem. Essa palavra respectivamente resume na mesma ordem 4, 5 e 6 anos, tá bom? É essa palavra que garante. Observe que a soma das idades de Ana, que é o A, Pedro, que é P, e Clara, que é C, é igual a 4 mais 6 mais 8, que vai dar quantos? 18. A quantidade de bombons é 36 bombons. O que vocês fariam aqui? Já que tem que distribuir os bombons de acordo com a idade. Quem vai receber mais bombons? Na opinião de vocês? Claro. Geralmente eles dão um bombom para vocês que têm irmãos, né? Os pequenininhos sempre ganham mais que a gente, né? A gente pode ser maior que eles, a gente come mais que eles, mas quem ganha é os pequenininhos. Mas aqui não, a matemática é justo. Vai ser proporcional pela idade. Se você é o mais velho, agora você vai ser justificado pela matemática. Se você é o mais novo, agora você vai ter que pagar tudo que você pegou mais do seu irmão mais velho. Daí, alguém dá uma ideia para mim aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu somar a idade de todo mundo, dá 18. Eu tenho 36 bombons. Divide quem por quem, Elias? Oi? Porque por 3 pessoas, daí vai dar 12 bombom para cada um, mas eles não têm tudo de idade igual. 36 dividido por 18. Vai dar 2. Para cada ano, 2 bombons. Então vai dar 8 para Ana. 8 para Ana. 12 para o Pedro. 16 E 16 para Clara. Vamos ver se vai dar 36 bombom? 8 com 12, 20, com mais 16, 36. Quando você fez 36 dividido por 18, você sabia que a soma da idade de todo mundo dá 18. Então, cada ano vale 2 bombons. Aí, você sabe que cada ano vale 2 bombons, faz 4 anos da Ana vezes 2,
8 bombons. Né? A Clara, que tem o dobro da idade da Ana, vai receber o dobro de bombons. Não é verdade? Certo? Vamos ver se era isso que ele ia falar? Olha lá. Talvez ele ensine de outra maneira. Como a divisão é diretamente proporcional, quanto maior a idade, maior é o número de bombons que cada criança ganhará. Perceba que o total de bombons é o dobro da idade das crianças. Então, cada criança receberá o dobro de bombons relativo à sua idade. Ou seja, para cada ano de vida ela ganha 2 bombons, por isso que é o dobro. Ana, 4 anos, 8 bombons. Pedro, 6 anos, 12 bombons. Clara, 8 anos, 16 bombons. Ricardo, 43 anos, quantos bombons ganharia? Vezes 4. Vezes 4 não. Vezes 2. 2? É, 43 anos eu tenho. 86. 86 bombons. Mas daí fugiria, né? Porque só tinha 36 bombons. Daí teria que fazer um novo cálculo para ver quantos que estaria na faixa de cada um. Calma aí, deixa eu colocar energia no meu note aqui, que senão vai ficar devendo bombons. Mas daí teria que entrar tudo o cálculo de novo, né? Porque eu teria que fazer a minha idade mais as outras idades para ver quantos que seria. E aí talvez nem seria resultado exato. Olha lá. Taxa de variação de duas grandezas. Para afirmarmos que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, devemos analisar a taxa de variação entre essas grandezas. Analise essa afirmação. Uma padaria produz 230 pães em 1 hora. Em uma jornada de trabalho de 3 horas, serão produzidos 690 pães. Para verificarmos se essas grandezas são proporcionais, devemos calcular a taxa de variação. Como que eu calculo a taxa de variação? Preste atenção. Quantidade de pães em 1 hora, 230. Quantidade de pães em 2 horas, 460. Quantidade de pães em 3 horas, 690. Analisando a tabela, podemos concluir que a cada hora a produção aumentará 230 pães. As grandezas são diretamente proporcionais. Tem um jeito mais simples de você perceber se elas são diretamente proporcionais ou não. Ó, do menor para o maior, as grandezas aqui de hora estão aumentando. E a quantidade de pães produzido também está aumentando. Aparentemente, são diretamente proporcionais. É só você fazer uma divisão, uma grandeza dividido pela outra. Se o resultado for igual em todas, a gente chama de constante de proporcionalidade. Olha lá, 230 dividido por 1, deu? Não, eu fiz 230. 230 dividido por 1 deu quantos? 230. 460 dividido por 2 deu quantos? 230. 690 dividido por 3 deu quantos? 230. O que é essa taxa essa grande constante de proporcionalidade? É que a cada hora é produzido 230 pães. E se eu fizesse, vamos supor que eu sou uma pessoa que não presta muita atenção. Ao invés de eu fazer 230, que é a produção dividido por hora, eu faço o contrário. A hora dividido por 230. Olha lá. 1 dividido por 230. Quantos que deu? Deu aquele valor ali, não deu? Vou calcular mais 1. Agora eu vou fazer novamente invertido. 2 dividido por 460. Deu o mesmo valor? Quer dizer, constante e ela é proporcional. Só que aqui seria o quê? O tempo em hora que cada pão leva para ser produzido. Ele leva 0,0043 horas aproximadamente para produzir um pão, né? Aí eu teria que converter em minutos para poder fazer mais sentido, né? Se eu fizesse aqui 1 hora e 60 minutos dividido por 230,
A cada pão leva 0,26 minutos. Mas eu quero em segundos. Meu Deus. 60 vezes 60 em uma hora. Oh, meu Deus. Uma hora tem 360 segundos, certo? Dividido por 230 pães. Cada pão é fabricado em 1,56 segundos. Então não faria muito sentido ficar calculando isso. Mais fácil calcular a outra grandeza. Mas o que eu quero dizer para vocês, quando você divide uma grandeza pela outra, tem que dar sempre a mesma constante. O próprio nome já fala. Constante é o que não muda. Vai ser o mesmo resultado. Atividades. Façam as atividades impressos. Presta atenção, Vitor, por favor. Ou quem for cortar para mim, por favor. Corta ao meio. É 2 atividades para cada aluno. Você faz, por favor, João? E aí tem a atividade 1 e 2 e embaixo tem o aplicando. Vou fazer a correção da turma do 8º e já volto para fazer a correção de vocês. Leia com atenção. Leitura e interpretação já faz parte do exercício. Continuando, vamos lá. Atividade. 5 homens levam 10 dias para recapear um trecho de estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em 5 dias, se fossem 10 homens no total, nas mesmas condições de trabalho. Essas grandezas são proporcionais? Explique com suas palavras o motivo. E daí? Sim ou não? Vamos ver. Quais são as grandezas que tem aqui no exercício 1? Quais são as grandezas que pode ser medido, contado, calculado? Dias. E qual é a outra grandeza? Os homens. Quantos dias? Quantos homens começou aqui? 5 homens. Quantos dias eles levam? 10 dias. Aí continuando. Esse mesmo serviço seria realizado em 5 dias, se fosse um total de 10 homens. Essas grandezas são proporcionais, sim ou não? Guilherme, você conseguiu resolver essa 1? Essas grandezas são proporcionais, sim ou não? Ó, 10 dias com 5 homens trabalhando. 5 dias, se aumentar para 10 dólares. Isso, parabéns. Ela é inversamente, porque ó, ao dobrar a quantidade de pessoas trabalhando no mesmo ritmo, o outro lado foi dividido por 2, a quantidade de dias. Então, parabéns. Ela é inversamente proporcional. Nossa, não dá para ler nada. Tá lento para arrebentar. Olha lá, número 2. Divida o número 48 em parcelas diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Isso aqui ficou confusa, né? Divida o número 48 em parcelas diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Eu fiquei pensando assim, R$48, dividido em 2 parcelas. Quantos que vai custar cada parcela? 24. 48. Dividido em 4 parcelas. 12. Só para avisar que o intervalo vai demorar. Ai, que bom. Valeu. Eu já fico mais preocupado, despreocupado, porque aqui tá travando. Aí depois a gente Beleza. deixa eles um pouco mais tempo. Tá. Obrigado, Robson. Então lá, continuando aqui. 48 dividido em 4, 12. E o 48 dividido em 6 parcelas. Dá quantos? Vamos lá, faltou 4. Ah, boa, boa. Eu gostei que você fez. Você fez o quê? Você fez o... Aqui, dobrou. E aqui se dividiu por 2. Aqui triplicou.
Então 24 dividido por 3 dá? 8. Isso mesmo, vamos ver se está correto? Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Tá, ó, 48 dividido por 2. Repare o seguinte, conforme aumenta as parcelas, né, o valor final diminui. Então ele é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Inversamente. Aumentando as parcelas, diminui o valor unitário da parcela. É? Onde que é 7? Você colocou isso, você riscou ele. Não pra cima, pra baixo? Ah, é, tá as setas, entendi o número 7. Viajei no Menezes. Então lá, subindo a resposta, lá, correção. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante perceba que a razão entre a quantidade de homens e o inverso do tempo gasto para se fazer o serviço. É sempre a mesma. Sendo assim, trata-se de grandezas inversamente proporcionais. A 2. A soma dos números. Ah, não, cara, eu fiz errado lá. Fiz errado lá. Aqui, você não me falou que Fiz errado. Vamos ver onde que eu errei aqui, ó. Eu não tinha entendido as parcelas, mas ó, a soma dos números 2, 4 e 6 dá 12. E o número que se tem a dividir é 48. Como a divisão é diretamente proporcional ao maior, quanto maior for o número, maior será a parcela relativa a ele. Perceba que 48 é o quádruplo de 12. Então, cada parcela será o quádruplo do número original. Rapaz, viajei na maionese aqui, não entendi. Bolufas, vamos ver lá. 2, 4, 6, 8, 16, 24. Que tipo? 48 em duas parcelas? Portanto, as parcelas serão 4, 16 e 24. 8, 16 e 24. Pense comigo, se você tem 48, vai parcelar em dois números. Não vai dar 8. Mas não é igual aquele lá que o senhor tinha feito aquela hora lá de explicação? Então, se fosse dividir o negócio do bombons lá, né? É. Aí sim, mas aqui não, ele fala que é para pegar o número 48 e parcelar. Mas tipo assim, ó, o 48 dividido por 12, daí deu 4. Não, aí faz sentido, mas ele fala assim, ó, divida o número 48 em parcelas diretamente. Ah, tá. Daí É isso mesmo. multiplica Em número parcelas 4, diretamente proporcionais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aquilo mesmo que ele fez aqui, ó. Soma lá, tá 12, e aí você pega 48 e divide por 12, certo? A razão vai ser 4. Aí como é 4 a razão, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. É isso mesmo. É parecido com aquela do bombom. Muito bem, Gabriel. Bem observado. Agora aqui, aplicando, isso aqui que o Guilherme estava tentando fazer já hoje, né, Guilherme? Elaborem e resolvam um problema sobre a divisão proporcional de uma herança com a relação às idades. Agora sim. Então vamos lá. Vitor, de 17 anos, Guilherme, de 20 anos e a Yasmin, de 23 anos, são irmãos. E vão dividir uma herança de 1.500.000 reais. A divisão mais justa seria o quê? 500 mil para cada um, não é? Só que no atestado lá, atestado não, como que fala? Testamento, obrigado. No testamento lá, os pais eles colocaram assim, vai ser proporcional à idade. Quanto mais velho, maior parte tem na herança. Então, quanto que Vitor, Guilherme e Yasmin receberão? A gente vai somar a idade de todos eles. 17 mais 20 mais 23. Somando. 10 foi 1, 2, 4, 6. 60 a idade deles todas juntas. Então vamos fazendo calculadora para ganhar tempo. Porque meu computador está travando demais, cara. Então lá. 1 milhão. Nossa Senhora. Que lentidão.
1.500.000 dividido por 60 anos. Cada idade vivida vale 25 mil. O Vitor, que tem 17 anos, 25 mil vezes 17 anos, 425 mil. 425 mil, Vitor. O Guilherme, que tem 20 anos, opa, 25 mil vezes 20 anos, 500 mil, se não me engano. O Guilherme, 500 mil. A Yasmin, 23 anos, receberá 575 mil. Somando tudo, tem que dar 1.500.000. Mais 500 mil do Guilherme. Mais 425 mil do Vitor. 1.500.000. Então, isso aqui é um dos exemplos. Poderia ter falado outras coisas. Não tem como, né? Vai falar que a herança tem que ser dividido proporcionalidade em relação à idade deles e tal. Então o resultado vai ser o mesmo. O que o 9º ano aprendeu na aula de hoje? Aprendemos a associar a relação de proporcionalidade entre grandezas e contextos diversos. Aprendemos a identificar relações de proporcionalidade em escalas, divisões, em partes proporcionais e taxas de variação de duas grandezas. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, para parar assim.